Bom dia, com alegria, povo lindo, povo abençoado. Seja bem-vindo mais uma vez a essa plataforma que é bênção para a tua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. É uma alegria hoje estar mais uma vez, a oportunidade a qual Deus tem me dado para estar falando um pouquinho mais da palavra de Deus, juntos refletindo no que Deus quer falar em nossos corações agora, nesta manhã. Que você possa passar um dia abençoado, que venha o consolo do Espírito Santo sobre a tua vida, que tudo que você tem orado, os projetos, venha se concretizar na tua vida de acordo com a vontade do nosso Deus querido, Criador e Salvador das nossas vidas. Deus abençoe a tua vida, então não se esqueça de se inscrever ao nosso canal Fabão Nunes Oficial. Deixa seu like, seu comentário, vai ser bem-vindo o seu comentário para as nossas vidas, para o nosso ministério, em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje vamos continuar a nossa reflexão no livro de Jó, capítulo 6, então sem perca de tempo, venha comigo nessa jornada ao qual Deus quer mudar a nossa história e tem mudado as nossas vidas, a nossa história em nome do Senhor Jesus. Venha comigo em nome do Senhor Jesus. Gospel funk. Vamos que vamos em nome do Senhor Jesus Cristo e não podemos parar, porque a palavra de Deus ela é viva, ela nos liberta, que o Senhor possa fazer com que você venha entender esse capítulo aqui que é muito interessante e vamos aprender bastante lições sobre esse capítulo, né, a qual Jó justifica as suas queixas. Nós vemos aí que no capítulo anterior ele começa a fazer uma crítica sobre a situação que Jó se encontra, e daí nós vemos que essa crítica aí faz com que Jó ele venha pensar até mesmo em tirar a própria vida. Então aqui no capítulo 6, Jó ele faz essa justificativa e ele diz assim da seguinte forma, a partir do versículo 1, o versículo 11 até o 16. Que diz dessa seguinte maneira, do versículo 1 e 2. Então Jó respondeu e disse: se a minha mágoa retamente se passasse e a minha miséria juntamente se pusesse numa balança, no 3, porque na verdade mais pesada seria do que a areia dos mares. Por isso é que as minhas palavras têm sido inconsideradas. E daí aqui no 11, versículo 11, ele diz assim: qual é a minha força para que eu espere? Ou qual é o meu fim para que prolongue a minha vida? 12. E porventura a minha força, a força da pedra, ou é de cobre a minha carne? Está em mim a minha ajuda? Não me desamparou todo auxílio eficaz? Ao que está aflito deveria o amigo mostrar compaixão, ainda ao que deixasse o temor todo-poderoso? Meus irmãos, aleivosamente me trataram, são como um ribeiro, como a torrente dos ribeiros que passam, que estão encobertos com uma geada e neles se esconde a neve. Fechamos nossos olhos em nome do Senhor Jesus e oremos. Papai querido, nós estamos diante da Tua presença, porque a Tua presença é real em nossas vidas, Senhor. Tua presença é tudo que nós deveria buscar, é tudo que nós temos que ter como prioridade sobre as nossas vidas. Eu quero te pedir, ó Deus querido, que não venha através das lutas, das tribulações, através das tempestades,
através dos sofrimentos, através dos traumas, através das perdas, tirar a tua presença de nós, papai. Porque a tua presença é que nos fortalece, a tua presença é que nos dá direcionamentos para que venhamos prosseguir ao alvo que é Jesus Cristo, o Consolador sobre as nossas vidas. Papai querido, que o Senhor venha sobre cada vida, cada mente, abençoando, papai. Momentos difíceis, profundos, de sofrimentos, de dor, que essas pessoas elas venham se firmar na tua presença, na tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa-nos, meu Pai, através desse devocional, dessa reflexão que nós vamos estar fazendo, que o Espírito Santo venha consolar cada vida e que cada vida venha se sentir, em nome do Senhor Jesus, transformada através da tua presença, da tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Meus queridos, meus irmãos, o que nós notamos aqui no livro de Jó, no capítulo 6, nós já estamos já no capítulo 6 do livro de Jó, e tem sido uma grande bênção. O primeiro ponto é: Jó reconhece a intensidade do seu sofrimento. O que eu quero dizer? Ali em Jó capítulo 6, do versículo 1 ao 17, Jó ele começa afirmando que o seu sofrimento é pesado e difícil de suportar, comparando ao peso da areia dos mares. Então você vê a magnitude e a profundidade ao qual Jó ele tinha como base, dizendo disso daí, que o sofrimento que ele estava passando, esse sofrimento ele estava comparando o peso de areias dos mares. Então era tão grande, tão pesado o sofrimento que Jó estava passando, que ele fez essa comparação, dizendo que o peso da areia dos mares. O que eu quero dizer para as nossas vidas nesta manhã? Talvez você venha estar assistindo esse vídeo à tarde ou à noite, não sei o horário, mas eu quero dizer que por mais que você tenha sofrido, por mais que você tenha passado por traumas, por mais que você tenha passado por perdas, saiba de uma coisa, que Deus, ele sempre esteve e sempre estará contigo. Isso daí é um fato. Deus jamais nos abandonou. Mas nós temos que entender que quando, também citando ali aos Romanos, né, a carta aos Romanos, que diz ali no capítulo 8, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E também vai dizendo que nada pode nos separar do amor de Cristo. Se você realmente conhece a palavra de Deus, se você teve uma base bíblica e que o Espírito Santo ele tem te tocado, e que o Espírito Santo ele tem te consolado, que o Espírito Santo tem te mostrado o caminho, né? Ele nos convence do erro, do pecado e da justiça. Claramente você vai entender que nada pode nos separar do amor de Cristo. Por isso, em momentos de sofrimento, quando você olha para o cristão, você fala: pô, aquele irmão lá, aquela irmã está sofrendo tanto, mas parece que ela não está sentindo tanta dor. Está sentindo sim muita dor, mas o que tem confortado, o que tem consolado é a presença de Deus. Nós não podemos deixar que a presença de Deus venha se afastar de nós em momentos de dificuldade. E algumas vezes, em alguns momentos de nossas vidas, algumas pessoas, elas fazem com que a presença de Deus ela venha se afastar dela. Mas a questão que é o seguinte: não é o Espírito Santo, não é Deus que se afasta, é a própria pessoa que se afasta da presença de Deus. Então que você venha se achegar a Deus. Não venha questionar Deus pelo que tenha ocorrido na tua vida. Aquilo que tem ocorrido, aquilo que tem acontecido, talvez de perdas, de traumas, de dificuldades, talvez de um vendaval tão forte que você fala assim: acabou com tudo na minha vida. Mas sabe de uma coisa, que Deus pode retribuir em dobro tudo aquilo que você tem perdido, tudo aquilo que você perdeu. Então, meus queridos,
O que eu quero que você entenda é que, apesar do sofrimento que passamos, nós temos que entender que Deus, Ele sempre estará conosco. E eu quando eu falo sobre perda e sofrimento, eu não sei qual é a perda que você tem sofrido, eu não sei qual é os traumas da tua vida, e eu refletindo sobre esse capítulo de Jó, que ele já não estava mais sentindo, né, o gosto pela comida. Ele faz uma comparação, ele fala que a comida comum, né, que antes era agradável, agora tornou-se insípida. Ou seja, ele estava refletindo a perda do prazer da vida. Eu sofri uma experiência agora, tenho uma experiência faz 2 meses, vai fazer 2 meses, né? Agora é dia 17, nesse mês, que meu filho faleceu, veio a óbito. E quando eu passei por essa experiência, uma experiência que não é uma experiência que eu não desejo para nenhum pai, nenhuma mãe, eu comecei a fazer uma reflexão. Eu falei assim, o meu sonho acabou, não tem mais sonho, porque a gente passa por essas situações, parece que suga toda a nossa energia, toda a nossa esperança, tudo aquilo que nós tínhamos de viver acaba saindo de nós. Nós vemos que na vida de Jó, ele perdeu não somente bens materiais, não somente foi arruinado a vida financeira dele, mas ele perdeu os filhos. Ele perdeu os filhos, perdeu os servos. Então, se nós formos fazer uma análise, Jó estava numa situação terrível, profundamente terrível. Então, esse versículo ele nos ensina o quê? Que nós devemos, em momentos de crise, quando alguém está passando, nós devemos ter empatia, se colocar no lugar da pessoa. E muitas das vezes tem pessoas que ela não tem essa sensibilidade de entender o que a outra pessoa está passando. Isso é muito interessante. O que podemos aprender com isso? Podemos entender que muitas das vezes quem sofre profundamente pode expressar desespero ou até palavras amargas. Isso nos ensina a importância da compaixão e paciência ao lidar com alguém em grande aflição. E você? Você tem tido essa compaixão? Você tem lidado de uma forma correta e coerente com essas pessoas que estão passando por uma grande aflição? Se você tem feito isso, joia, parabéns. Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Outro ponto interessante do versículo 8 ao 13 do capítulo 6 de Jó, ele vai dizendo que Jó lamentava a sua situação e pede compreensão. Podemos ver que Jó desejava que Deus atenda a sua súplica e o permita a morrer, pois acreditava que isso encerraria seu sofrimento. Não façam isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos claramente o propósito de Deus para com a vida de Jó no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, a qual Satanás ele se apresenta aos filhos de Deus ali junto ali, e ali ele cita a Deus, ali perguntando, questionando a Deus as coisas que Deus tinha dado para Jó, as coisas que Jó tinha conquistado, era porque estava tudo tranquilo, ele estava na sua zona de conforto. Muitas das vezes em nossas vidas é assim. Tem pessoas que se esquecem de onde que ela veio. É isso que eu quero dizer para você nessa manhã. Tem pessoas que ela conquista muitas coisas diante da presença de Deus e no meio do caminho acaba se perdendo. Mas eu não estou falando que foi a situação de Jó, porque a Bíblia fala que ele orava até para os pecados dos seus filhos, para que Deus viesse abençoar, perdoar os seus filhos se eles tivessem cometido algum pecado. Mas eu estou querendo dizer que algumas pessoas, em alguma fase da vida dela, ela acaba se perdendo, porque ela tem sido tanto abençoada, Deus tem derramado tanta bênção para ela que acaba se corrompendo. Muitas pessoas elas começam bem, mas chegam no meio do caminho, eu não sei o que acontece, o diabo faz com que ela venha se desviar do propósito de Deus. E Deus, claramente ali na palavra do Senhor, na Bíblia, ali em Jó, no livro de Jó, Deus ele dá testemunho da vida de Jó. É importante nós entendermos que
que Deus ele testemunha da vida de Jó, falando que era um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. E daí ali, a gente vê ali no capítulo 2, Deus coloca um ingrediente a mais ali, que fala que ele andava em sinceridade. O ponto-chave que nós temos que entender diante da presença de Deus, não importa o quanto você tem conquistado diante de Deus, não importa o quanto você tem abençoado, mas o que Deus ele requer de você é a sinceridade diante dele, é o coração puro. E nós vemos assim em meditar, quando eu vejo a sinceridade, coração puro, e eu começo a viajar na palavra do Senhor, eu começo a ver que a Bíblia nos ensina que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Olha só, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Que você venha a ser este homem segundo o coração de Deus, que você venha a ser esta varoa segundo o coração de Deus, em sinceridade, andando, adorando a Deus em espírito e em verdade, em nome do Senhor Jesus. Ele sentia que perdeu toda a sua força e esperança, reconhecendo sua incapacidade de enfrentar tamanha dor. Há momentos em nossas vidas também que nós temos que ter esse sentimento de entender, essa inteligência emocional de entender que somos fracos, que em momentos precisamos também de apoio, precisamos de um abraço. Nós não somos super-herói. Aqui Jó, ele mostra bem claro a sua fraqueza. Ele pede até para Deus que venha fazer com que venha tirar a dor dele através da morte, mas eu não estou pedindo para que você venha orar para a morte, mas estou querendo dizer para você que você tem que orar para Deus, para que Deus ele venha te fortalecer, que você venha ser transparente ao seu sentimento, as dores que você está passando, as coisas que têm acontecido na sua vida, que você venha compartilhar com pessoas que realmente se importam com você. Sabemos que Deus ele se importa conosco, mas temos que ter também algumas pessoas ao nosso lado que venham nos estender a mão e venham nos ajudar, tendo empatia para com a nossa vida. Eu não estou querendo dizer que você tem que falar que você é o coitadinho de Jesus, porque hoje algumas pessoas, a maioria das pessoas, ela não está se importando do seu sofrimento, mas assim Deus ele coloca pessoas que realmente se importam com o que você está passando para te ajudar a estender a mão e te falar palavras que vão incentivar você, botar você para cima e caminhar. E por último, Jó critica a sua insensibilidade de seus amigos. Olha só, Jó acusa seus amigos de falta de misericórdia e compreensão. Ele compara sua atitude ao comportamento de córrego que secam no momento em que mais se precisa deles. Olha só, e ainda ele fala assim, ele apela para que os seus amigos considerem sua inocência, dizendo que está disposto a ouvir crítica válida, mas rejeita as acusações injustas. É assim em nossas vidas. Tem pessoas que elas criticam nós, criticando mesmo, já condenando o que talvez você está passando. Mas Jó aqui ele está apelando para que seus amigos considerem sua inocência. Tem pessoas que olham para você e falam assim, tanto de sofrimento que essa pessoa tem passado, olha, sua vida era toda arruinada, é porque deu brecha a Satanás. Mas em muitas das vezes essa pessoa ela foi uma pessoa que sempre andou na presença de Deus. Então por isso a investida de Satanás é tão grande. Isso mostra bem claro no decorrer que Jó vai perdendo as suas coisas. Que mostra bem claro a ação de Satanás sobre a vida de Jó. Mas também mostra bem claro a ação permissiva de Deus sobre a vida de Jó. Mas Deus sempre botou limite a Satanás para que não viesse tocar na vida de Jó. E Deus faz isso com você também nesta manhã, nessa tarde, nessa noite. Deus, ele faz com que Satanás, ele possa fazer algo na tua vida, mas só que não venha tocar a ponto de fazer que você venha morrer, porque Deus ele sabe que
que o sofrimento que talvez você tenha passado, o sofrimento talvez algumas pessoas vai passar, é a ação permissiva de Deus, mas com essa ação permissiva de Deus, Deus ele já sabe o resultado final. O importante é o que Deus sabe o resultado final. Aquilo que não te mata só te fortalece. Há uma frase que diz isso aí. Aquilo que não te matou te fortaleceu. Então, para cada luta, para cada tempestade, para cada batalha que talvez você tenha perdido, e o diabo ele tem glorificado a ele mesmo, dizendo: agora acabei com tudo que ele tinha, agora acabei com tudo que ela tinha, não tem mais jeito para ela, mas só que Deus, no último momento, ele vai e te levanta. Mas quando você se levanta diante de Deus para exaltar o nome do Altíssimo Poderoso, você se levanta mais forte do que antes. É isso que faz a diferença quando o povo entende que ele é o exército de Deus, que ele é o adorador, não somente quando tudo está bem, mas também adorador quando tudo vai mal. E quando nós adoramos a Deus em espírito e verdade, Deus ele nos dá tanta força que nós falamos assim: da onde eu tirei aquela força que eu não tinha? Aí nós vemos aí que Deus mostra através da palavra dele aqui no livro de Jó, e Jó está falando que ele perdeu totalmente a esperança, que ele perdeu a vontade de viver, que ele estava pedindo para Deus que viesse tirar o sofrimento dele, e talvez ele morrendo, o sofrimento dele iria acabar. Mas eu quero dizer para você nessa manhã: ei meu querido irmão, minha querida irmã, o seu sofrimento é só o começo que vai dizer que a sua vitória será maior do que você pensa e imagina. Que Deus já está movendo as montanhas, movendo o vento ao teu favor para te abençoar. Creia somente nessa palavra. Que momentos de dificuldade, de derrota, traumas e perdas, Deus ele está no silêncio trabalhando para que você possa sentir o gosto da vitória em Cristo Jesus. Por isso, a Bíblia fala que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Então, se você crê em Cristo Jesus, então você vem agora entender que não há motivo para você se afastar da presença de Deus. Não há motivo para você deixar a presença de Deus, mas que você possa entender a partir de agora. Se agarre na presença de Deus, porque é ela que nos faz viver em nome do Senhor Jesus. Fique com Deus, até logo. Deus abençoe a todos. Um ótimo dia, um ótimo final de semana na presença do Senhor. Deus enxugará toda tua lágrima. Sabe o que tens passado, quanto tens chorado. Deus já determinou que tu és vencedor. Tome posse da vitória. Se tu creres, verás a glória de Deus. Se tu creres, irás além do que você possa imaginar.